Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap. Vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer tomar decisões baseadas em dados? O Birocop ajuda você. Temos o painel de dados mais completo do cooperativismo de crédito brasileiro. E agora, ele está muito mais inteligente e fácil de acessar. Com filtros de pesquisa por região, data, sistema cooperativo ou singular. Dá até para viajar no tempo montando séries históricas com dados de 2010 até os dias atuais. Sempre atualizado. Assim, você fica por dentro dos principais indicadores do nosso mercado e pode fazer pesquisas personalizadas que facilitem o processo de tomada de decisões da sua cooperativa. Quer mais? No Birocop, você consegue comparar os resultados do COP financeiro com os do restante do Sistema Financeiro Nacional. E todas essas informações estão a um clique de distância de você. O Birocop é uma plataforma desenvolvida pela Confebras, referência em dados sobre o COP financeiro do Brasil. Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar. Comprar e vender, juntos prosperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Gera trabalho e renda. O COP é de todos. Com a coletividade o Brasil só tem a ganhar. E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br. Já pensou em ter mais tempo para gerenciar todas as suas licitações e tudo isso em um único lugar? A Effect é um software que te dá liberdade para gerenciar e simplificar os processos licitatórios. Na Effect, você recebe diariamente milhares de licitações disponíveis, gera e envia uma proposta final ao portal, participa de centenas de pregões eletrônicos, envia lances em tempo real e recebe alertas do chat dos pregões de forma completa, integrada e automatizada. Torne-se mais competitiva e aumente seu faturamento com a Effect. Effect. Liberdade para crescer. Testemunhamos a cada dia problemas sérios em nossas cidades e no meio ambiente que ameaçam a nossa qualidade de vida. Mas juntos podemos reverter esse caminho. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a bússola para um futuro melhor, onde ninguém é deixado para trás. Precisamos começar hoje a combater as desigualdades, fazer parcerias entre governos e empresas que ajudam a gerar empregos decentes, produtivos e inclusivos. O tempo para agirmos é agora. Juntos somos mais fortes para vencer problemas e dificuldades. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda global, o caminho e a oportunidade para que possamos ter sucesso em equilibrar a prosperidade humana com a preservação do nosso planeta. A sustentabilidade começa em nossas comunidades. Vamos plantar árvores, reciclar, promover a paz, a justiça e a integridade. Garantir uma educação de qualidade para construir um futuro sustentável às futuras gerações. Investir em escolas e oportunidade para todos. É a nossa chance de fazer a diferença, fazer melhor, de transformar nossa realidade com uma economia mais justa e sustentável. O futuro está nas nossas mãos. Vamos começar agora, porque a mudança só vem quando agimos na nossa cidade, na nossa casa. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos fazer juntos. Olá, estamos de volta aqui com a transmissão no YouTube do 7º Congresso Pacto pelo Brasil, o segundo eixo no mês de junho, que tem como tema integridade
e Compliance. Agora a nossa conversa é sobre ESG e Agenda 2030. No ano de 2022, o Sistema OSB, em parceria com a renomada especialista em Compliance e ESG, Juliana Nascimento, lançaram o programa ESG no OSB, onde, em alguns episódios, fora dada a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais sobre o tema e entender seu papel quando o assunto é ESG. Todos os episódios do programa em 2022, ESG no OSB, você pode ver, rever e compartilhar aqui mesmo em nosso canal no YouTube ou ouvir no Spotify. Basta buscar por @OS do Brasil em qualquer uma das duas plataformas, tá bom? Bom, hoje vamos ter a honra de receber aqui no Pacto pelo Brasil, então, o episódio final deste programa de sucesso, deste projeto de sucesso entre o Sistema Observatório Social do Brasil e Juliana Nascimento. Teremos, com muita honra, a apresentação deste painel de uma das principais referências brasileiras quando o assunto é compliance e ESG. Falo da especialista Juliana Nascimento. Juliana, que representa o Compliance Women Committee, terá como companhia para essa conversa as convidadas Adriana Solé, Raquel Andrade e Aline Rabelo. Juliana Nascimento, boa tarde, seja bem-vinda. Passo a você neste momento a condução do painel e nos apresente gentilmente as suas convidadas. Boa tarde. Felipe, mais uma vez eu agradeço a honra do convite. É uma grande satisfação estar no Observatório Social do Brasil para poder compartilhar, considerando todo o propósito que o Observatório tem de trazer informação à sociedade e também de uma forma muito objetiva, compartilhar todo esse processo educacional com temas tão relevantes. Hoje eu tenho a grande honra de compartilhar aqui o painel com 3 importantíssimas especialistas, com a Adriana Solé, que é conselheira de administração, certificada pelo IBGC, engenheira eletricista, consultora, palestrante, autora e professora, né, de importantíssimas instituições como a Fundação Dom Cabral, o IBMEC, a PUC Minas Gerais, a própria KPMG e a HSM, e tem aí uma importante atuação em práticas de governança corporativa, compliance, planejamento corporativo. Eu tenho aqui também conosco a Raquel Sampaio de Andrade, que é bacharel em Direito, né, pela Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, frequentou o curso de Business Administration pela Berkeley e na Califórnia, tem um coach ontológico no Chile, liderança integrativa pelo Instituto Ecosocial e atuou por mais de 15 anos na área societária de mercado de capitais com especialização em fusões e aquisições, Venture Capital, Private Equity, reestruturação patrimonial e finanças corporativas. Atualmente é gerente sênior de ESG e Impact Investing na KPMG Brasil e coordenadora do GT de Impacto do Lab de Inovação Financeira. É a honra de trabalhar junto com a Raquel aqui também na KPMG. E por último, nós temos aqui, não menos importante, tão importante quanto, a querida Aline Rabelo, que é gerente de compliance e ouvidoria da FEMIG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, é advogada especialista em compliance, integridade corporativa, mestranda em administração de empresas, tem aqui pós-graduações importantes aqui nesse sentido, membro do IBGC, tem certificações de compliance, também ISO 31000 de riscos e risk management, também é líder de implementação em sistemas de compliance e gestão anti-suborno, que é a ISO 37301 e 37001. Então vejam que vocês estão aqui muito bem, e não posso deixar de falar que ela também é a coordenadora regional do Compliance Women Committee em Minas Gerais. Então, é uma grande honra ter importantes especialistas aqui para que nós venhamos abordar um tema tão importante, ESG e Agenda 2030,
Ou seja, nós temos aqui reflexões relevantes com todos os pontos que nós temos que abordar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentro aqui dos seus 17 objetivos, as 169 metas, que tem como escopo, inclusive, um importante documento do próprio Fórum Econômico Mundial, que traz diretrizes acerca deste tema para o mercado, ou seja, a consonância acerca do tema de ESG com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já tem também compacto global, quando o próprio Kofi Annan fez a provocação em 2004 para o mercado financeiro acerca deste tema, trazendo então uma importante publicação também, Who Cares Wins, para o mercado, fazendo refletir os aspectos ambientais, sociais e de governança dentro dessa perspectiva. Nós temos aqui com certeza uma discussão para ser apresentada de uma maneira muito rica. Eu me recordo neste momento, eu gostaria de destacar, para passar a palavra na sequência para a Adriana, o quão importante é esse tema e discutindo em cenário brasileiro. O ano passado eu tive a oportunidade de estar em Londres e conversar com o John Eglinton, ele me recebeu, e o quanto ele perguntava acerca, considerado o pai da sustentabilidade, acerca do papel que o Brasil tem na perspectiva de todo o aspecto de ESG, em especial pensando ali todo o contexto que nós temos de Amazônia e de desenvolvimentos que o nosso país pode proporcionar. Então, nós temos aqui uma temática extremamente rica, em que a abordagem que será dada aqui será bastante pontual, diante da grandeza do assunto, mas nós queremos aqui trazer para que nós possamos aqui esclarecer um pouco qual a consonância que nós temos aqui com os ODS, visando o aspecto ESG. Então, eu gostaria já de passar a palavra para a Adriana Solé, que vai abrilhantar, abrindo aqui o nosso painel. Muito obrigada, Ju, aí pela apresentação, Raquel e Aline, um prazer estar com vocês aqui de novo, juntas de novo, e abordando um tema tão fantástico quanto é esse que nós estamos vivenciando, e que a cada dia é uma surpresinha nova, A gente tem que entender que estamos construindo, ali, tanto a agenda ESG, de uma certa forma, tridimensionando os 17 ODS, e que está tudo muito interligado, E o objetivo da minha fala aqui, gente, obrigada aí por você já acreditar, é chamar a atenção de alguns marcos construtivos dessa agenda ESG, e um detalhe que nós começamos a perceber logo pós, ali a pandemia, e que está mexendo muito, está nas entranhas do que nós estamos falando, de uma certa forma, criando alguns contrapontos do que a gente vinha, Então, só para a gente criar, um fio condutor, essa é a única, então é só para a gente observar alguns pontos que eu acho que é muito importante a gente falar, O Brasil, ele foi base, dos dois grandes, eventos de sustentabilidade, entre o ECO 92, e o Rio +20, O ECO 92, quando teve no Brasil os países, todos reunidos aqui, nós começamos aí, foi aquele primeiro choque, pelo menos eu vou falar muito para o lado de vida das empresas, do mundo empresarial, nós começamos ali a ter o primeiro choque em relação a essa questão de sustentabilidade, Foi quando, depois do ECO 92, que nós começamos, as nossas empresas, elas foram convidadas, a divulgar ali os seus relatos integrados, os relatórios de sustentabilidade, as questões socioambientais, começando ali os formulários de referência. Em ECO 92, as empresas já foram estimuladas, elas já foram vistas. E essa parte, nós começamos a entender, ou pelo menos começamos a ouvir falar muito em mudança climática, em carbono zero, essas coisas todas, mas assim, de uma forma muito mais convidativa aí, Para nós, empresas, que acompanhamos bolsas, em termos de governança, o termo ESG ele ficou muito forte a partir de 2000, quando a Bolsa de Londres ela lançou o Rating ESG do FTSE for Good, uma carteira especial, que já media as grandes empresas sob um rating ESG. Isso foi em 2000,
tá? E aí a gente já começou a ver, olha, tem alguma coisa, as empresas grandes já medidas sobre esse ISD, sobre esse rate ali, né, da Bolsa de Londres. Em 2012, nós tivemos o Rio Mais 20 aqui, né? E a primeira coisa que nós fizemos no Rio Mais 20, vocês se lembram, né? Foi fazer assim, olha, qual que foi a evolução nesses 20 anos, né? Do Eco 92 e o Rio Mais 20, porque tudo começou a falar lá, mudança climática e tudo que realmente foi feito. E o resultado do Rio Mais 20 foi um resultado pífio, né? Nós tínhamos feito pouquíssimas coisas, e aí, né, a grande diferença desses dois eventos é que no primeiro evento os países participaram, eles foram os agentes principais, no Rio Mais 20 nós já tínhamos as grandes empresas a participar, e foi aí que as empresas falaram, olha, tudo bem, nós geramos recursos, nós entendemos que isso é importante, e nós vamos assumir essa agenda. E os 50, né? E as 50 empresas maiores, elas assumiram compromisso em relação a essa questão toda, né? Nessa época, gente, a gente já é a época que as empresas já eram convidadas, né? E nesse período, quando as empresas, elas adotavam uma pracinha, ou elas, por exemplo, elas faziam, né, montavam um museu ali, a gente batia palma, porque o nosso entendimento na época era isso, uma forma de compensar ao que a gente estava fazendo. Era essa época, né? E aí é o primeiro chamar de atenção. As pessoas hoje que estão achando que estão fazendo ISG, adotando pracinha ou fazendo museuzinho, nós estamos completamente fora, porque o mundo já mudou e o entendimento nosso é outro e muito mais profundo do que é aquela época, né? E aí o tempo vai passando e a gente começa, né, em 2019, finalzinho de 2019, com a primeira carta, né, no mundo corporativo do CEO e fundador de um dos fundos de investidores institucionais mais importantes, BlackRock. O mundo corporativo é estressado com a primeira carta dele, de CEO para CEO, onde ele deixava muito claro lá o seguinte, a partir de agora, isso a partir de 2020, tá? Nós só vamos investir em empresas e projetos do mundo que estejam de acordo com a agenda ESG. Foi aí, neste momento, que o mundo corporativo se estressou. Que agenda é essa? Do que nós estamos falando? E foi onde todo mundo começou a pensar ou a tentar entender isso aí. Ele focava muito bem, né? Diversidade, equidade e inclusão nessa primeira carta que ele falou, né? E aí começou a todo um processo de a turma querer entender, né? Que gerou um interesse especial por conta dessa carta. Acontece que em março começa a pandemia, né? Quer dizer, eu lembro em março, aqui em Belo Horizonte, nós entramos em lockdown na segunda quinzena de março, onde o mundo entrou em pandemia. E aí o mundo mudou, né? Começa a pandemia, vem esse processo da transversalidade, bagunçou a governança global, a governança do Estado, né? Nós começamos a ficar muito mais resistentes a uma série de coisas, né? Nós mudamos, o mundo mudou o comportamento com essa pandemia, né? E é importante nós lembrarmos aqui, né, gente, que por que mudou e por que a gente fala tanto em pandemia com a agenda ESG como o pano de fundo, ou que, de uma certa forma, ela explodiu, ela provocou, né? Ela provocou essa esteira de fundo, né, para essa agenda ESG. Porque, se a gente imaginar que todas as outras pandemias que nós tivemos a praga de Marcela, nós tivemos em 1720, 1820, nós tivemos a gripe espanhola, né? Tivemos pandemia da cólera, tivemos nesses períodos todos, né? 1720, 1820, 1920, nós tivemos a gripe espanhola e terminamos 2020 tendo o quê? A pandemia. Quer dizer, o que aconteceu, né? Nas outras pandemias, o que a gente fazia? Qual era a escolha da sociedade civil planetária? Nós simplesmente isolávamos o infectado, né? E a escolha da sociedade civil foi o quê? Proteger a economia e proteger os sadios. O que nós fizemos inconscientemente, de uma forma geral, no planeta inteiro? A escolha qual que foi? Nós privilegiamos os mais vulneráveis.
nós começamos a perceber. O outro ficou muito mais próximo para a gente com a pandemia. Fez com que todo mundo mudasse o comportamento. A sua mãe estava sozinha na casa dela, mas ela não estava abandonada. Você estava levando comida para ela, você estava cuidando dela. Então, com essa pandemia, o comportamento da sociedade civil planetária ela mudou. E, de repente, ela começa a ter tempo intocado dentro de casa para perceber o que ela quer, o que fazia sentido, o que não faz sentido. Então, a pandemia, ela explodiu essa agenda porque ela colocou o S de social, ISD, né, o S social, começou a bombar. As pessoas morrendo, todo mundo entrando num grau de sensibilidade maior e tudo. Então, a carta do Larry Fink, aliado a essas consequências, né, da própria, né, dessa mudança comportamental próprio, né, dessa pandemia, né, fez com que a agenda ESG começasse a bombar ali em cima, tendo como pano de fundo o S de saúde, né, e pegando, né, tendo uma transversalidade, mexendo com praticamente todos os ODS ali. Cada hora a gente estava falando de um, né? Muito bem, isso foi, né, em 2000, essa primeira carta, e isso aí a gente começou a ver. Bom, gente, em 2020, com 15 dias de pandemia, com 15, 20 dias de pandemia, começa a acontecer alguns detalhes que eu, na época, não entendia, a gente entendia, mas eu não dei a eles o valor na época, né? Nós começamos a ver coisas do tipo, né? Pandemia, todo mundo em lockdown, o mundo em lockdown, e os países, com 20 dias, começam a levantar barreiras comerciais. Brasil e mais 34, levantando barreiras do tipo insumos médicos e alimentícios, nós não saímos do Brasil. Então, no meio de uma pandemia, todo mundo mexendo e a gente levantando o quê? Barreira comercial. O primeiro ponto geopolítico que a gente começou a ver também, que começou a criar um certo contraponto dentro dessa agenda. Isso nós vimos logo de cara, né? E aí, vamos começar. Final de 2020, gente, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando você pega, né, o Factbook do OCDE, a gente vai ver como que está, né, o dinheiro em bolsa, como é que está essa divisão por investidor. E uma das coisas que mais chamaram a atenção e que eu fiquei assustada na época, que 43% do dinheiro que gira em bolsa, da capitalização mundial, estava na mão dos fundos de investidores institucionais, dos quais o BlackRock é um dos principais. Aí nós estamos falando State Street, a Vanguard, todos esses, 43% na mão desses caras, desses fundos, e 9% na mão de investidores, pessoas físicas, como Elon Musk e Bassi da vida, os Jucá brasileiros, né? Então, veja só, mais de 50% da capitalização no mundo com pessoas que têm uma agenda. E esses fundos de investimento institucionais, eles vêm com a coisa e todos mudam mais ou menos com a bandeira pronta. E é ESG. Nós vamos ver que nós vamos ter, aí, eu não sei se vai ser a Raquel, a Aline, eles vão estar falando de Act Crown, que outras formas de financiamento estão surgindo também, independente desses de bolsa, independente do sistema financeiro. O Act Crown, o Blended Finance e a própria tesouraria das empresas também indo, né, sendo estimulados para essa coisa. A partir de 2000, a gente começa a ver bolsas todas já tendo as recomendações ESG e tudo. Quer dizer, o dinheiro, né? Para onde está indo dinheiro? O setor financeiro, de uma certa forma, estimulando, né? E estimulando essa agenda, tá? E a gente vai começa já ter os requisitos de ESG, de DEI na bolsa, número de mulheres no conselho, todo esse papo que a gente está vendo. Tudo bem, numa boa, começa aí o capitalismo consciente ficar mais forte, as pessoas começam a entender mais o que está acontecendo nessa mudança toda, e chegamos em 2022. Né? 2022, essa agenda bombando, começa bombando e tudo, até fevereiro nós tivemos o quê? A guerra da Ucrânia. E a coisa que mais chamou a atenção, e também eu acho que a gente tem uma correlação muito grande com a questão dos ODS, a coisa que mais chamou a atenção do mundo corporativo foi a debandada de empresas internacionais da Rússia, em menos de 15 dias. Saiu
McDonald's, todas essas grandes que já estavam lá há 10, 15, 20 anos, né? Elas saíram, teve essa debandada dessas empresas ali, com uma consequência, como se elas não quisessem estar conectadas ao que estava acontecendo ali dentro. Gente, a gente não tira, a gente não desliga uma operação de 10 anos no país. É uma porção de gente que é colocada para fora e tudo. Mas essas empresas, elas fizeram isso com uma rapidez que chamou a atenção. Chamou tanto que você começou a estrangular a própria Rússia, né, nesse sistema financeiro. Ó, vocês vão começar agora a falar sério comigo, que é assim que vocês vão me tratar, a própria Rússia com a guerra da Ucrânia? Então, vamos lá. Se eu fechar a torneirinha de gás, vocês não vão ter gás. E a eólica de vocês não dá conta de segurar o inverno de menos 32 graus que vocês têm. Qual que vai ser a escolha planetária? Nós vamos salvar as pessoinhas ou vamos salvar o planeta? A Rússia deu uma parada, ela deu uma freada na força do discurso que estava ISD, na minha opinião. Estou falando a minha opinião ali, porque a gente estava vendo. Ao mesmo tempo, né, começa a acontecer uma disputa entre China e Taiwan, entre China e Estados Unidos em função de Taiwan. Então, a gente começa a ver um redesenho em termos de geopolítica que está durante ainda, não está pronto, né? Você começa a ter China de um lado muito forte, com aquele, né, que ele chama, né, o socialismo democrático que ela chama, tem o comunismo russo ali, né, colocando toda essa força ali que a gente está falando, né, e mudando toda a coisa, e Estados Unidos de um lado, né? E aí a gente vem. E aí nós temos a segunda carta do BlackRock, em 2022. Olha, vocês lembram que eu falei na primeira que eu só ia aplicar naqueles projetos ISD? Pois é, daqueles projetos, nós escolhemos 147, mas nós só vamos aplicar nisso em 40%. Porque a turma tem muito acionista querendo salvar o planeta demais e querendo salvar as pessoas demais, mas estão esquecendo de quem coloca o dinheiro precisa de retorno. E esses 40% é os que parece que, de uma certa forma, eles estão equilibrando as 3 letrinhas, tá? E tivemos uma Copa do Catar. Essa Copa do Catar, gente, para mim, foi o exemplo mais escancarado que nós tivemos da dificuldade, da efetividade de uma agenda ESG. Porque, para ser Catar, eles tiveram que ser a Copa mais verde, a mais ambiental, que tudo que foi ali era descartável e tal, isso, a parte ambiental perfeita. Mas, por outro lado, foi uma das Copas considerada, em termos de direitos humanos, uma das mais violentas. A Copa do Catar vai ficar como a Copa mais verde ou a mais sacana em termos de direitos humanos? Como é que nós vamos ver? E aí a gente começa a perceber, né? A gente no Foco Day, que todo mundo está falando, né? Aqui vai um contraponto também. Foi a primeira Copa que nós tivemos em país muçulmano, conhecidamente, cujos valores totalmente diferentes do Ocidente que nós acostumamos. E que todo mundo, eles estavam nos convidando a uma festa mundial na casa deles, mas avisando, olha, aqui não pode beber porque Allah não gosta, aqui nós não podemos, a causa LGBT não é bem-vinda porque Allah não gosta, e mostrou os valores ali, deixou claro, mas nós queremos que seja que vamos tentar supor, né? Vamos respeitar as diferenças e vamos fazer. A Alemanha entra no campo e faz aquela demonstração que nós vimos. Agora, nós ficamos estressados com o quê? Não foi porque ela chegou na casa dos outros e começou a criticar uma cultura que não era deles. Nós ficamos estressados, né? O Ocidente ficou estressado quando a Alemanha foi, de uma certa forma, ela foi eliminada da Copa e os sheiks viralizaram aquele vídeo, né? Eles dando tchau para a Alemanha com a mãozinha na boca, que era pela forma como eles viram, né? Ali eles aprenderam isso com os próprios alemães. Então, falar de diversidade, equidade e inclusão, que é a nossa pauta, é o que a gente tem mais próximo, é que as empresas estão falando, a Copa do 14 deixou isso muito claro, da dificuldade que é a gente efetivamente vivenciar esses valores dentro das nossas empresas. Porque diversidade é você entender o diferente.
Você não precisa concordar com ele, mas tem que respeitar, porque é outra coisa. Então, a Copa do Catar, para mim, deixou muito claro a dificuldade de nós efetivamente estarmos falando disso, porque parte da base mínima de respeito, e isso parece que hoje está muito difícil da gente entender. E para, de uma certa forma, finalizar aqui a minha fala, né, gente? Como é que nós temos... O que hoje está em pauta, né? Isso aí, de acordo com Harvard, ele sempre solta aquelas tendências de governança até o final de 23, como é que nós vamos ter? Eles começam a colocar agora a responsabilidade nas empresas, e aí tem FIENG, né? Nós aí das empresas KPMG, que mexemos com isso, né? Que 2023, o que está em voga? O que vai estar em alta? Vai ter um ceticismo muito grande na qualidade dos conselhos de administração e lidar com essa agenda, de tão complexa que ela é. Por outro lado, o que vai ficar em voga? O CEO, a diretoria executiva, aqueles que fazem acontecer no processo de governança, eles vão estar sob, porque eles vão ter que entregar de qualquer jeito, com bem direcionados ou não. E onde é que as empresas vão ser pegas? Né? Na maturidade do que elas estão dizendo que estão fazendo em ESG. Ou seja, a turma vai querer buscar e vai achar o que é greenwash e social wash. São as duas palavras que nós temos em vistas aqui. Então, nós temos, no meu ponto de vista, uns ODS, que é plano, ninguém discute, né? Temos uma agenda ESG que faz uma transversalidade muito grande nesses ODS, né? As empresas já estão nessa onda, porque os financiadores, né? O sistema financeiro, tem bancos centrais do mundo inteiro trabalhando em fontes de financiamentos muito mais acessíveis, muito mais interessantes, né? E juntos, né? Para bancar essa própria agenda. Nós já temos um Japão que não atende mais, não vai, de uma certa forma, não mais, projetos novos, não vão mais financiar projetos à base de carvão, né? O que a gente está vendo agora com essa guerra da Ucrânia? A Alemanha voltando atrás e, de uma certa forma, voltando com as indústrias dela, que ela já tinha fechado, inclusive as nucleares, e a gente está vendo agora um contraponto, né? É como se o discurso ESG vem muito forte, com uma demanda e com uma aderência muito grande da sociedade civil planetária. A turma foi junto, né? Sociedade civil, consumo está nessa onda, nós vamos junto. Por outro lado, você tem um processo geopolítico, de uma certa forma, segurando. O que vai ser daqui para frente? Nós estamos no meio desse jogo. Não está dando para fazer. O que está no meio desse jogo é as nossas empresas, né? É a estrutura de governança das nossas empresas para lidar com esse contexto. E para onde é que a gente vai? Né? Com tudo isso querendo. Então, é um momento muito interessante. De novo, a sociedade civil planetária vai fazer a escolha dele, as nossas empresas vão seguir, e é o que a gente vê. E a ideia de dar esse overview, Ju, aqui, é para abrir, né? Para as meninas aí, em alguns pontos pegarem, porque já chegou. Mas o perigo de greenwash e social wash é o que está pegando mais. Falar que está fazendo um museuzinho e adotando pracinha, e isso é ESG, você está ludibriando a opinião pública. É muito mais. Nós estamos falando em sustentabilidade de territórios. Nós estamos falando de gestão integrada de território. E não é ESG também, nós estamos falando de território, porque quando a gente... Primeiro o território que nós estamos inseridos e depois planeta. Não tem salto quântico nisso. Agora, as empresas vão ser julgadas pelo grau de impacto que elas estão fazendo e o que elas estão fazendo no território que são impactados por ela. Esse é o primeiro dever de casa. E outra coisa, para pensar em território, aí, de novo, chamando a atenção aí, né, da KPMG e tudo, GCR, né? É responsabilidade pessoa física dos gestores nessa escolha. Se nós não tivermos dentro das nossas empresas um governança compliance e risco muito bem montado, você não vai dar conta de aguentar a demanda de um território, ali que sua empresa impacta, e muito menos você vai estar preparado, a sua empresa falar em ESG, que é planeta. Então, nós temos esse step.
fechar bem, governança, risco e compliance, pensar na responsabilidade, a empresa passa a perceber ali a responsabilidade dela no território de atuação dela, e depois nós pensamos em planeta. Então, esse é o meu ponto de vista, é a minha leitura atual, e tendo uma agenda que veio, ficou, é o que o mundo quer, que a sociedade quer. Por outro lado, você tem uma geopolítica aí metendo freio nessa. É assim que eu vejo. Não, perfeito. Eu agradeço, Adriana, pela reflexão. Acho que você trouxe questões muito importantes aqui para que nós possamos aqui refletir. Eu quero só destacar, né, a sua questão, né, de toda a visão da visão geopolítica. No próprio no último relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que traz ali a concepção do Global Risks Report, ele já tinha colocado para os próximos 2 anos, né, aquela questão de confronto geoeconômico, dos impactos geopolíticos que estavam ali nos últimos lugares, né, de impacto que poderiam acontecer com a questão da Ucrânia e com os outros países se movimentando para os próximos 2 anos, passou a ser a terceira preocupação de risco nessa perspectiva. Então, o que nós estamos falando aqui está muito em consonância, o que você disse, com a própria visão de preocupação do Fórum Econômico Mundial dos próximos riscos para os próximos 2 anos. Então, eu entendo que é super relevante, e as provocações também acerca deste tema. Para isso, eu queria continuar as nossas reflexões aqui com a Raquel Sampaio, trazendo uma visão importante aqui dos investimentos de impacto, com a perspectiva do ESG, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entender o que realmente é um investimento de impacto, muito mais além de um aspecto de responsabilidade social e voluntariado, tem questões muito mais relevantes acerca disso. Ela é uma importante especialista sobre este tema, que eu conheço, a única. Então, Raquel, eu quero passar a palavra para você, para que você possa trazer essa perspectiva dos investimentos de impacto para nós. Tá ótimo. Muito obrigada, Juliana, por estar aqui com vocês. Acabo de aprender muito com a Adriana. Obrigada, Adriana, pelo panorama geopolítico. Acho que vai ser um bom paralelo continuar essa fala, trazendo um pouco o que aconteceu na perspectiva financeira, né? Então, a Adriana trouxe um histórico político, geopolítico, né, de como que o mercado foi acontecendo e como os investidores responderam a isso. Assim como o Larry Fink, ele teve um poder, né, de influenciar empresas, vocês podem imaginar o poder que ele teve no sistema financeiro, né? Então, na prática, o que aconteceu foi que após, com a evolução das cartas dele, né, e com o avanço da agenda ESG, uma série de gestores de recursos, family offices, investidores institucionais, enfim, os donos do dinheiro começaram a procurar, né, empresas de consultoria, como a KPMG e tantas outras, para entender como eles poderiam se adequar nesse novo cenário, né? Então, olhando para o mercado financeiro, a gente tem 3 métricas que sempre foram muito relevantes: risco, retorno e liquidez. Quando eu olho, né, para um investimento, ele é bem sucedido se ele traz uma boa equação de risco, retorno e liquidez. Todas essas métricas são financeiras, né? Então, o sistema financeiro, ele sempre foi ensimesmado em si mesmo, ou seja, o que determina se é bom ou ruim é o próprio sistema financeiro. E foi exatamente isso que gerou, né, na minha opinião, essa crise que a gente vive hoje, que é uma crise em que, quando a gente para refletir, tudo que existe hoje na sociedade existe porque é financiado com o nosso dinheiro. E o nosso dinheiro, ele não reflete os nossos valores, ele reflete performance financeira. O que eu quero dizer com isso? Que o dinheiro de todos nós, ele é investido de uma forma a só olhar para o impacto financeiro dele próprio, sem considerar qual é o impacto socioambiental daquele investimento. Todos vocês têm dinheiro investido, ou a maioria de vocês, ainda que seja 10, 15, 20 reais. A gente hoje não tem uma transparência nos bancos de como o nosso dinheiro é investido.
a gente tem uma transparência de qual a rentabilidade que ele vai gerar se for uma renda fixa. Mas onde essa renda fixa vai estar investido, não é dito. Isso gera uma alienação da população em geral sobre a responsabilidade que a gente tem com o uso do nosso dinheiro. E isso vale para todas as pessoas que estão ouvindo, né, essa fala, e vale para todas as organizações. Na hora que eu tenho uma cultura em que só é relevante risco, retorno e liquidez, e que não olha para impacto socioambiental, eu tenho um mecanismo em que toda a sociedade só é rodada com foco no dinheiro, sem olhar para as nossas próprias necessidades como sociedade, como indivíduos e como planeta. E esse é o cenário da economia tradicional. Conforme a gente foi tendo o fortalecimento dessas ideias do Larry Fink e de tantos outros economistas, né, a gente foi tendo investidores que começaram a olhar para o ESG por 3 razões. A primeira razão, e eu diria que isso é menos de 1% da população, porque perceberam que isso era importante. É por convicção, por alinhamento de valores, né? Então, são investidores que olharam, entenderam o que estava acontecendo no mundo, olharam para o Fórum Econômico Mundial e falaram, nossa, como é que eu uso o meu dinheiro a serviço dessa nova economia que precisa acontecer? Como é que o meu dinheiro pode servir às reais necessidades do ser humano? Esse foi a primeira razão. A segunda razão é, nossa, eu estou correndo um risco aqui que vai além do financeiro. Será que o meu investidor ele está olhando para isso? Será que o meu gestor de recursos ele considera esses riscos socioambientais? E aí a gente tem uma segunda gama de investidores que começa a olhar e entender assim, nossa, eu preciso começar a incorporar esses riscos. Ou eu preciso olhar que valor eu posso gerar conforme esses problemas se agravem, né? Então, são aqueles investidores que vão pela oportunidade, né? Já que isso tudo está acontecendo, como é que eu ainda posso ganhar mais dinheiro com isso? Ou como é que eu me protejo diante desses riscos socioambientais? E tem aqueles que simplesmente ignoraram e que esses aí, eles nem vão, né, entrar na pauta. O que isso traz, né? Isso traz um novo espectro de classificação de tipos de investimento que até então não existia, que vai desde investidor ESG até investidor de impacto e chega no que a gente chama de filantropia estratégica. Porque até então o mundo do investimento e o mundo da filantropia eles estavam completamente separados. Eu tinha as pessoas que queriam resolver os problemas socioambientais de um lado, eu tinha os investidores que queriam ganhar dinheiro do outro, e esses mundos não se tocavam. Quando o ESG se fortalece, e quando eu tenho a tomada de consciência sobre a relevância dessas questões socioambientais, eu começo a ter uma série de movimentos trazendo, gente, resolver problemas socioambientais e lidar para isso não é coisa só de governo, não é coisa só de ONG. Isso também é coisa de mercado privado. A gente precisa trabalhar de forma colaborativa, juntando todos esses atores, para poder resolver essas questões. E aí surge também uma filantropia estratégica, que é aquele investidor que olha para a filantropia mas buscando um impacto com essa filantropia, como se fosse assim, estou comprando impacto, né? Eu não vou ter rentabilidade financeira, mas eu vou comprar impacto. E aí eu começo a ter o que a gente chama de taxa de retorno socioambiental. Então, para uma filantropia estratégica, eu tenho a taxa de retorno socioambiental, ela precisa ser muito competitiva, ou seja, ela precisa ser alta. Então, quando eu pego taxa de retorno socioambiental versus capital concessional ou capital doado, quanto mais produtivo ele é, melhor o meu investimento de filantropia estratégica, tá? Então, isso transforma a filantropia, porque se até então a filantropia ela era um mecanismo em que eu dava e recebia um relatório, né, sem muitas perspectivas, agora eu passo a ter que mensurar o meu impacto.
Eu passo a ter métricas e a ter ratios para calcular o impacto sobre o capital investido. E isso transforma o mercado. Eu acabei de voltar de Nova York ontem, no qual a gente teve, depois eu posso circular para quem quiser ter acesso, um estudo sobre o futuro da filantropia. E no futuro da filantropia não cabe mais você falar numa doação em que você não mede o impacto dessa doação, a produtividade desse dinheiro que é doado. Então, a própria filantropia, ela passa a ter um viés muito mais profissionalizado e que tem que ser produtiva e que, se ela consegue se conectar com os outros espectros de capital, ela ganha muito mais potência. E aí surgem as estratégias de investimento de impacto citadas pela Adriana. A Adriana citou, por exemplo, o Blended Finance, citou o Venture Philanthropy, o Equity Crowdfunding. Tudo isso são todos termos em inglês, gente. Vocês me desculpem, mas assim, no mercado financeiro tem uma coisa que é tudo em inglês. Não sei porquê, não me pergunte, quando eu cheguei já era assim. Mas a verdade é que a gente precisa agora entender como a filantropia, como aquele pessoal que está na ponta consegue se relacionar com quem está no mercado financeiro. E o mercado financeiro começa a ter que se relacionar com quem está na ponta e pode ampliar o impacto do seu recurso. E aqui, a grande chave dessa colaboração constitui o quê? Confiança. Quando eu tenho confiança de todos esses colaboradores, cada um no seu espaço, a filantropia no seu espaço, o investidor de impacto no seu espaço e o investidor do mercado financeiro no seu espaço, eu consigo criar um ambiente de colaboração em que cada um consegue entregar e consegue ter o que lhe é necessário. Eu trouxe aqui para vocês um slide que traz um pouco desse espectro de investidor que hoje existe no mercado e no mundo. Por quê? Porque quando a gente vai conversar com uma pessoa, é importante a gente entender o que é importante para ela. Investidor não é mais só investidor. Investidor agora, ele pode ser de vários tipos. E você entender qual tipo daquele investidor te dá a oportunidade de oferecer a ele o que é importante para ele. Vai ter investidor que é impact first, que é o tal da filantropia estratégica. Para aquele cara, o importante é que impacto você é capaz de entregar. Para o investidor do mercado tradicional, um investidor comercial, ele quer saber qual a taxa de risco dele. Ah, legal, vai ter impacto. Legal, vai ter impacto, ótimo. Mas para ele, o impacto não é tão importante. Então, não precisa você explicar tanto sobre a parte do impacto. Mas é importante você focar mais no quais são os mecanismos de proteção da rentabilidade do retorno. Então, saber a linguagem que você vai utilizar com cada público se torna fundamental. Entender um pouco do mundo daquela pessoa com quem você está se conectando se torna fundamental e complexo, Não é simples. Então, se antes eu só precisava entender como é que eu estou na ponta e eu consigo resolver uma questão, agora eu preciso entender como é que eu vou reportar isso, E como é que eu vou me relacionar com todo esse mundo aqui que está acontecendo do sistema financeiro, que passa a fazer parte da minha solução. A doação pura, ela está cada vez mais escassa. O capital concessional, ele é cada vez mais difícil, ele é o capital mais caro da gente conseguir hoje em dia. E quando a gente consegue combinar os diversos tipos de investidores numa estrutura, eu tenho um ganho de eficiência gigantesco. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito, que é um trabalho de mostrar para as diversas partes do ecossistema as possibilidades de convergência em prol do impacto que se quer causar. Está nítido que só o dinheiro não vai resolver o problema, Então, falando do acesso de capital a pequenas empresas, a Caixa Econômica sozinha não consegue entender o contexto regional de quem está na ponta, não consegue prover uma capacitação de qualidade, não consegue entender a realidade de quem realmente precisa do dinheiro. Por outro lado, aquele operador que está lá na ponta não consegue ter sozinho todo o dinheiro que ele precisa para poder ajudar quem ele está
ali. Então, essa convergência, essa colaboração e essa estruturação, ela começa a acontecer aos poucos, na medida em que as pessoas se dão conta de que hoje já é possível ter mecanismos financeiros que tragam toda essa possibilidade de recurso e de diversos tipos de investidores. Eu vou colocar aqui esses slides, eu estou falando sem parar e eu não estou botando. Peraí. Share screen. Primeira vez que eu compartilho aqui nesse contexto, não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Enfim, depois eu posso circular para vocês esses slides, eu não quero tomar muito tempo de vocês. A mensagem que eu quero trazer para vocês, para finalizar minha fala e passar para a Aline, é a seguinte. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa trabalhar de forma colaborativa entre múltiplos players. Sistema financeiro não é só para ganhar dinheiro. Sistema financeiro também tem responsabilidade por responder aos desafios socioambientais. E a gente tem um investimento de impacto que veio suprir essa lacuna. Né? Falando um pouco do que é o investimento de impacto, né? Não sei se todos estão assim familiarizados com esse termo. Quando eu falo de investimento ESG, eu estou falando desse primeiro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que quer integrar riscos e oportunidades socioambientais. Então, aquela pessoa que já saiu do ceticismo de achar que é só o dinheiro que vale e fala, gente, tenho aqui questões socioambientais que podem impactar o meu dinheiro. Eu preciso entender como é que eu integro isso no meu processo de análise de investimento e no acompanhamento das minhas investidas. Isso é o que a gente chama de investimento ESG. Tá? É a pessoa que quer calcular riscos e oportunidades em torno desse tema. O investimento de impacto ele é um pouquinho diferente, ele é o meu preferido. Né? É o que eu sou apaixonada, que é aqueles investidores que compreendem quais são os grandes desafios socioambientais e procuram resolver essas questões e trabalhar essas questões, seja oferindo um retorno financeiro de mercado, ou seja, abrindo mão de uma parte do retorno financeiro, ou até abrindo mão da totalidade do retorno financeiro, né? No caso da filantropia estratégica. Então, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um amplo espectro de investidores com diversas intencionalidades que passam a compor a minha estrutura de capital. O que se torna importante, então, eu entender qual é a intenção de cada tipo de investidor. A intenção dele é ter um retorno financeiro e reduzir o risco dele, ou é de fato impactar positivamente a sociedade? Né? Sendo uma pessoa que tem esse interesse real, né, e íntegro de impactar positivamente a sociedade, existem uma série de mecanismos possíveis para isso. Eu poderia ficar aqui falando a tarde inteira sobre cada um deles para vocês, mas é possível utilizar diversos mecanismos para compor essa grade de possibilidades. É isso, Ju. Já passou meu tempo? Excelente, acho que você foi certo, bem assim pontual com relação ao tempo, mas nós vamos ouvir a Aline, quero te ouvir mais, eu tenho já alguns pontos aqui para te trazer junto com a reflexão da Adriana. Mas eu vou dar sequência aqui, então, dentro dessas reflexões em que nós trabalhamos muito a perspectiva ambiental, até social, com os investimentos de impacto. Vamos entender, então, da Aline, que trabalha na Federação das Indústrias, como que se encontra o aspecto de ESG. E entendo, assim, até como uma importante especialista também em governança, como que o papel dessa gestão tem trabalhado para que efetivamente as questões ESG ocorram. Afinal, eu entendo, e todas aqui concordam com certeza, sem o G da governança eu não consigo trabalhar os outros aspectos de ESG que são tão relevantes quanto, mas sem ter uma estruturança, um processo, uma governança, um processo muito bem estruturado, isso acaba não ocorrendo como deveria, de uma maneira apropriada. Então, Aline, venha nos prestigiar aqui com a sua reflexão e fala. Obrigada, Ju. Gente, estou encantada aqui com as falas da Adriana, da Raquel, e aí eu fui compondo aqui alguns insights que
elas foram trazendo até para iniciar esse bate-papo aqui, que meu intuito é mesmo ter uma conversa sobre o cenário de como as indústrias brasileiras, e aí quando eu falo indústrias brasileiras, eu vou falar da realidade da maioria das indústrias brasileiras que não são multinacionais, que ainda sequer entenderam com profundidade a pauta ESG, porque sequer elas gostam de falar ESG, né, que é a origem do termo, então a gente tem até que aportuguesar para se fazer entender com relação ao tema, quando a gente está falando com médias empresas, e que é a grande maioria, gente, do setor produtivo do país. E a gente, desde os primórdios, aí, quando a gente fala, né, dos ODS e da Agenda 2030, e a gente pensa até nos princípios, né, nos 5 P's que a gente tem que tratar para pessoas, para o planeta, prosperidade, paz e parcerias, com certeza eu não posso excluir esses atores tão importantes que são os setores industriais, de comércio, enfim, as empresas que não estão nessa roupagem de multinacionais, que não estão inseridas nesse cenário de mercado de capitais ou no mercado financeiro mais sofisticado, mas que são a grande força, né, de trabalho, de empregabilidade do Brasil. 80% da mão de obra estão nessas empresas, então a gente tem que fazer, né, envidar esforços aqui para trazer e conseguir sensibilizar as empresas para essa agenda tão importante. E a Adriana falou aí de várias conjunturas que fizeram o ESG ganhar essa relevância no cenário mundial e também no Brasil, que a gente vem chamando assim, a tempestade perfeita, eu acho, sabe, Adriana? A gente tem uma evolução da governança corporativa, a própria governança se tornando uma palavra mais palatável para as empresas, para as médias empresas, investimentos em sistemas de integridade, de compliance, e aí a gente tem todo aquele cenário naquela linha do tempo que você colocou. Então, acho que a pandemia veio trazer essa tempestade, porque foi, né, gente? Foi uma tempestade na vida de todo mundo, mas que acabou criando essa conjunção favorável para essa agenda, ela despontar e realmente hoje, né, estar aí dentro das pautas estratégicas de grandes empresas e já estar entrando na agenda das micro e pequenas empresas e das médias empresas. Infelizmente, assim, a gente ainda não tem essa pauta de uma forma totalmente disseminada na realidade dessas organizações. Tem uma pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo, da FEComércio, que é a nossa irmã, a Federação das Indústrias é a indústria e a FEComércio é do comércio, né? São só segmentos apartados, mas nós somos entidades muito parceiras e irmãs. E uma pesquisa deles de 2022 fala que 25% das empresas ainda sequer manifesta conhecimento sobre essa agenda. Então, a gente ainda tem uma avenida de oportunidades, vamos dizer assim, para chamar esses atores para essa pauta, né? E uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, que foi feita também no ano passado, com indústrias de diversos portes, mas 74% das indústrias pesquisadas eram de capital fechado, ou seja, não estão aí no mercado de capitais. 76% dessas empresas que já começaram a ficar mais atentas a esse tema, diz que o grande fator impulsionador delas implementarem a agenda ESG ou ISD é a influência do mercado consumidor. Então, que é a realidade do comércio e da indústria. Então, o consumidor está muito pautando também, além do mercado financeiro e de capitais, também está pautando o impulsionamento dessa agenda. E qual que é, eu acho, o grande desafio que a gente tem quando a gente está falando de empresas médias, né, de empresas que estão hoje, a realidade que a gente aqui na FIENG passa, a gente é procurado para dar apoio para essas indústrias quando elas têm que responder um questionário de due diligence super robusto, perguntando sobre práticas de integridade, de compliance, de proteção de dados, segurança da informação, ambientais, sociais, porque elas querem fornecer para uma multinacional. Então, elas, meu Deus, não sei nem o que é isso, me ajuda aqui a responder. E aí a gente tem que realmente ajudar essas empresas a
entenderem do que a gente está falando, para poderem se manter vivas aí no mercado, o grande desafio de dar apoio para essas empresas é realmente a gente tornar o ESG um assunto. Adriana, aí você me permite, assim, é claro que não é a pracinha, mas também eu não posso falar com ele nos termos todos que a Raquel colocou ali de mercado financeiro. Eu tenho que tentar achar um meio termo que não torne a pauta simplória, mas que a gente também tire um pouco essa complexidade da agenda, porque é uma agenda complexa. Quando a gente olha, né, os temas materiais, vamos colocar assim, da agenda ESG, são tantos assuntos que uma empresa média, pequena, ela olha para aquilo e fala assim, peraí, gente, ou eu sobrevivo, né, ou eu vou implementar isso tudo aqui. E aí a gente tem que auxiliar, inclusive, essa empresa a entender qual é a materialidade dela, começando, às vezes, até, gente, e aí a gente deixa isso claro, olha, a gente não está falando ainda de ESG, vamos dar um passo atrás e falar de conformidade? Então, né, porque para ter conformidade, eu ainda não estou falando de estratégia, eu estou falando do mínimo que você tem que cumprir para aí sim a gente começar a pensar em ações estratégicas dentro da agenda ESG que você pode implementar de uma maneira pragmática, aliando a sua sobrevivência no mercado, porque realmente essas empresas aí às vezes vendem um almoço para pagar a janta, como, né, usando aí o jargão popular, aliando esse pragmatismo da sobrevivência, mas com uma mitigação de impacto relevante para ela. Ela não precisa atuar em todas, talvez ela não possa chamar, né, que ela tem uma agenda estratégica em ESG, mas subiu o primeiro degrauzinho da escada para ela começar a perceber ali os desafios. Então, também citando aqui uma pesquisa da CNI, o que eles mapearam de desafios, né? Quando a gente está falando dessas empresas aí que estão engatinhando ainda ou iniciando a sua jornada, vamos colocar assim, de entendimento do ESG. Primeiro, carência de recursos humanos que entendam do tema nessas organizações. E aí, gente, a gente fala de organizações, às vezes, que sequer tem um jurídico, que tudo é terceirizado, a própria contabilidade, recursos humanos é terceirizado. E isso na indústria, às vezes, é muito comum. Eu tenho empresas com faturamentos significativos, mas com um corpo administrativo ainda muito com características ali daquela gestão familiar de microempresa. A falta de entendimento desses critérios ESG e como que elas instituem na realidade do negócio, né, do pequeno negócio ali. Os custos elevados, né, de contratar, às vezes, uma consultoria, já que ela não tem um profissional expert em casa, às vezes, né, precisa terceirizar, vamos dizer assim, essa orientação, e isso acaba sendo oneroso para uma empresa que está ali, né, lutando pela sobrevivência. Falta de fornecedores, parceiros, enfim, e a própria escassez de recursos financeiros. Então, esses foram os desafios mapeados e ranqueados para que indústrias que estão sendo demandadas por grandes clientes, que estão sendo demandadas pelo mercado consumidor, consigam iniciar essa jornada. E aí o que a gente vem, assim, enquanto Casa da Indústria, né, tentando ajudar essas empresas, é começar tímido mesmo. Primeiras reflexões que a gente provoca, né? E aí eu vou usar aqui, a Adriana falou, né? Você tem um investidor que às vezes ele vai lá por o melhor dos mundos, né? Por convicção, por valores, a pessoa que ignora e aquele que vislumbra ali um risco e uma oportunidade. Aí eu sempre venho falando disso também, Adriana, mas eu uso outra expressão. Eu falo assim, olha, gente, o ESG a gente tem que entender o seguinte, que você pode encarar essa agenda por amor, que seria ali a sua convicção, os valores, pela dor, esperar uma autuação, né, porque você ignorou ali minimamente a conformidade, ou por inteligência, que é exatamente ter essa visão de risco versus oportunidade. Porque para cada risco dessa agenda, ela tem uma oportunidade associada. Se eu tenho ali um risco, por exemplo, relacionado ao mercado,
cliente, stakeholder cliente, de perder o cliente porque eu não estou adotando prática, eu tenho uma oportunidade de pensar em novos negócios, de ampliar, né, o meu portfólio ali de produtos, de serviços. Pensando no stakeholder, empregados, por exemplo, os colaboradores, se eu tenho um risco daquele jovem talento não se identificar com o propósito da empresa ou com as práticas da empresa e eu ter uma rotatividade, um turnover ali muito significativo, eu tenho uma oportunidade de reter esse talento, né, que vai se conectar com o propósito da organização, vai ter, né, vai ser um empregado promotor e não detrator da empresa. Com relação aos meios de comunicação, ou você vai ter uma mídia negativa, ou você vai poder ter um ganho reputacional. Então, a gente vem tentando trazer essa visão de oportunidades, porque nós não estamos ainda, acredito eu, nessas empresas que estão ali lutando pela sobrevivência, numa sensibilização de que você tem que fazer porque é muito lindo e que o planeta precisa, por valores. A gente vai chegar lá um dia, mas no momento a gente está ainda numa etapa de que eu tenho que convencer pela inteligência nos negócios e de fazer com que essas empresas enxerguem oportunidade de sobrevivência, mas também de crescimento, porque eu acho que essa agenda ela tem, né, essa dimensão. Então, a gente vem falando, olha, minimamente vamos refletir como que você pode alinhar a estratégia ESG à sua estratégia de negócios, como que isso conversa com o seu negócio. Sendo, né, você pode ser uma fábrica de sapato, como que isso conversa com o seu produto e como que você vai inserir isso dentro do seu plano estratégico? Às vezes nem planejamento estratégico a empresa sabe fazer direito, então a gente, né, vem até doutrinando nesse sentido. Qual iniciativa que você vai fazer que tem realmente impacto? A Raquel falou ali do investimento de impacto. E é isso, qual estratégia, né? Para que você vai começar com o programa que às vezes você tem que investir de gestão de resíduos se o seu impacto maior não é esse? Então, ajudar a empresa a entender o que é mais significante para ela poder concentrar ali os parcos recursos que ela tem para essa agenda num tiro certeiro, vamos colocar assim, né? Criar metas viáveis que sejam, né, viáveis. Não adianta, assim, uma coisa que a gente vem falando muito, não entra na internet e não vai ficar copiando as ações lá que você viu no relatório de sustentabilidade de uma grande empresa que vai te gerar ansiedade e greenwashing. Então, você tem que estabelecer metas que sejam viáveis ali para a sua realidade. Começa pequeno, mas saia do lugar. E aí a gente traz, né, essa visão mesmo de oportunidades. O lado bom, vamos colocar assim, né, apesar da gente estar nesse movimento que eu vejo muito similar, Juliana, a quando a gente começou a falar de compliance, né, que a gente tinha que fazer um trabalho todo de convencimento para as empresas entenderem o que era compliance, a importância de se, né, ter um sistema de integridade dentro da organização, e isso hoje já está mais elaborado e as empresas, isso já soa com mais naturalidade. Eu acho que com relação a esse setor industrial e do comércio, a gente está nesse mesmo momento que a gente viveu alguns anos atrás. E o lado bom, né, alguns dados que a gente tem, a Câmara Americana do Comércio, a ANCHAM, também fez uma pesquisa com empresas aí de diversos portes e que, apesar delas ainda não estarem implementando em sua totalidade, 65% das empresas entrevistadas, elas, acho que foram mais de 200, né, dessa realidade aí, não de multinacionais, elas já reconhecem benefícios da agenda, elas já estão sendo impactadas por essa agenda. E a CNI, da mesma maneira, as empresas que já inseriram, as indústrias que já inseriram a agenda ali dentro da sua estratégia, ainda que de uma forma mais tímida, já experimentaram melhorias, ganhos de reputação, mitigação de riscos. Acho que esse é um grande ponto positivo da agenda para essas empresas, entenderem o que é risco e aprenderem a gerenciar seus riscos, porque esse é um ponto essencial da agenda. Ampliação de portfólio, retenção de talentos, enfim, já começam a perceber na prática. E
é esse o argumento, eu acho, hoje para essas empresas ainda mais atrativo, vamos colocar assim, até que a gente consiga chegar num estágio, né, que a gente vai convencê-las de que o ESG é importante, porque é uma convicção, porque é valor, né, para a organização. E aí a Ju mencionou, né, a importância da governança, e esse acho que é o ponto-chave que a gente mais busca orientar as empresas e que a gente vem insistindo muito. Inclusive, Ju, eu sempre apresento para essas empresas 2 posicionamentos, um do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que elaborou o manual aí de estratégias ESG para as organizações, e da própria norma, a BNT, do PR 2030, né, da prática recomendada 2030 da ABNT, que quando eles vão desenhar as bolinhas do ESG, que normalmente as pessoas fazem 3 círculos, né, interligados, eles dão um destaquezinho para a governança. Eles colocam o G da governança um pouquinho na frente, a ABNT, inclusive, coloca o E e o S dentro do círculo da governança. E por que isso? Não que as ações de governança isoladamente sejam mais importantes do que as ações ambientais ou as ações de responsabilidade social. Não é isso. Mas é porque a governança, ela é a base. A base para quê, gente? Para a gente não achar que a ESG é construir pracinha, para a gente não achar que a ESG é plantar arvorezinha, para a gente realmente olhar para a governança da empresa, para o modo como ela é direcionada, para a estratégia, para o planejamento estratégico dela e entender como que a gente insere essa agenda como estratégia de negócio. E isso só a governança é capaz de fazer. Então, as empresas elas devem começar ali pela governança, pela reestruturação, por repensar essa governança, às vezes até pensar numa governança destinada exclusivamente ao ESG, um comitê, que é uma boa prática, né? Vocês terem um comitê ESG para lidar com esses assuntos ali compostos por especialistas, para que os outros pilares, para que as outras dimensões, elas realmente sejam implementadas pela empresa de uma forma sólida, de uma forma estruturada e não caia lá naquele modelo que a gente já fala em responsabilidade social há muito tempo, gente. A gente já fala em sustentabilidade há muito tempo, né? Desde a década de 80, 70, a gente vem falando desses temas. Só a ISO de responsabilidade social é muito antiga. Então, por que não pegou de uma forma como o ESG hoje está tratando? Primeiro, porque o dinheiro, né, como foi colocado aqui, ele tem uma força propulsora, ele tem um poder muito grande, mas porque o ESG provocou a pauta da governança. O ESG provocou as empresas a refletirem sobre a governança e não só terem ações isoladas ali para fazer bonito, né, para o mercado. Então, tem uma frase que eu ouvi de uma palestrante, não sei se a frase é dela, mas que eu adoro, que ela fala assim, a frase não é minha, ela fala, o ESG sem o G é voo de galinha, gente. Até bate a asinha ali um pouquinho, você faz bonito para a galera por um tempinho, mas não vai longe. Então, acho que é isso, né, que eu queria aqui contribuir para esse debate com a visão que a gente está tendo aqui de experiência prática, de lidar com os desafios com empresas, né, de menor porte e que estão aí sujeitas tanto à demanda do consumidor quanto dessas multinacionais que já estão em outro patamar, mas que precisam delas também para serem fornecedores e vem buscando estimular essa cadeia. Então, vamos lá fazer as trocas agora, né, Ju? Com certeza, eu gostei muito das reflexões que foram colocadas aqui, e eu queria até fazer uma contribuição a essa fala sua, Aline, de governança. Nós sempre, quem trabalha com governança, estuda, né, os 4 marcos, né? Começou com Robert Monks, a questão com o relatório, né, do Banco da Inglaterra com Andrew Cadbury, né, o relatório Cadbury, os princípios da OCDE e a SOX. Eu sempre tenho dito até para os meus alunos que o ESG vem num 5º marco para fortalecer novamente a governança corporativa.
dentro dessa perspectiva. A Adriana Solé é uma grande autora dos livros que eu estudo governança há muitos anos. É um dos melhores livros de governança, é da Adriana Solé, e ela tem ali um estudo muito importante com relação a isso. E eu entendo que o SG, você diga depois, eu vou fazer essa provocação para você, Adriana, também agora, sobre um outro marco que a governança corporativa vem com a sustentabilidade, com a questão ambiental e social mais fortalecida. Eu vejo isso como um outro marco para a governança, numa outra esfera, como a SOX rompeu no último tempo para controles internos e para riscos. Nós temos agora uma perspectiva. Nós deixamos aqui aberto para as perguntas, quem tiver alguma pergunta aqui por parte de quem está nos assistindo, mas dentro dessa reflexão que eu já fiz, eu já começo então com a Adriana, já fazendo essa provocação. Mas antes disso, nesse viés todo, eu quero só trazer um ponto importante. Tem um dos últimos relatórios do Fórum Econômico Mundial, em que ele fala dos aspectos ali, principalmente quando ele faz a introdução, quando faz o relatório de gestão de riscos, ele traz algumas pessoas para fazer algumas reflexões, alguns grandes gestores. E um dos pontos que tem que se falado, que toda essa questão de crise climática, ESG, se porventura tiver uma omissão por parte das organizações, há uma grande tendência de redução do PIB global. Então, há uma reflexão de impacto financeiro direto. E eu remeto essa fala a uma fala que, quando eu conversei com o John Eglinton, e eu já me chamava atenção no livro dele, que é o Green Swan, ele já mencionava, olha, é uma grande oportunidade disso não virar um cisne verde, né, num contexto de se eu não fazer nada, vai trazer um impacto, para quem conhece a teoria do cisne negro, né, do Nassim Taleb e todo esse contexto. E é uma oportunidade que o SG traz de trazer um progresso exponencial na forma de criação de riqueza econômica, social e ambiental, numa forma de mudança de mentalidade, tecnologia, de modelo de negócio. Então, há aqui até pegando aqui o que foi falado, há uma oportunidade, a Aline disse da oportunidade, é uma grande oportunidade. Então, dentro dessa reflexão, foi muito rica aqui a troca, então várias questões foram colocadas em pauta. E aqui, para fazer uma pergunta, eu já vou trazer uma das primeiras provocações aqui para a Adriana. Nós pensamos numa perspectiva sua geopolítica, né, de todos os enfrentamentos, todo esse papel. Você que é o mais importante especialista em governança, até no aspecto global, de vários modelos, como que você observa, nessa sua perspectiva, os modelos de governança? Porque eu observo de uma forma muito clara que é uma nova fase para o contexto da governança corporativa. E os seus estudos trazem várias fases também, porque eu acabo aprendendo muito com eles, e com o seu livro, e com a sua trajetória e com as suas aulas, minha querida. Eu queria que você abordasse um pouco sobre isso, porque eu acho muito importante, considerando o viés da importância da governança corporativa no mundo, mas no Brasil em especial. Acho que acho que está no mudo, isso. Aqui, bom, eu quero te agradecer aí as suas palavras aí, mas o mundo todo foi impactado, todos nós fomos impactados, né? E é isso você imaginar, nós temos, Rossetti e eu, nós estudamos, né? Nós acompanhamos 6 modelos, né? O anglo-saxão, Estados Unidos, mercado de capitais, é o financiamento mais, é a forma de financiamento das empresas, né? Essa agenda, o que fez? Colocou o stakeholder dentro dos Estados Unidos. Ela não é um modelo só shareholder, e agora a questão das pessoas, Biden assinando coisas, isso veio muito forte e impactando, trazendo os stakeholders para dentro da vida do shareholder. Era só shareholder. A gente falava, era o modelo shareholder. Então, trouxe. E é aquela dificuldade agora deles entenderem que eles têm funcionário, que eles têm meio ambiente, e a força que eles estão tendo ali, né? E você pode ver que eles começam a falar da primeira fase nossa da responsabilidade corporativa, que é o trabalho escravo, que era o primeiro foco do social
quando nós começamos com a responsabilidade corporativa lá, depois aí com a ECO 92 e tudo. Eles são agora, né? A primeira coisa que o Biden fez foi escrever, né? A preocupação com o trabalho escravo da cadeia produtiva coisa. Quer dizer, mas já está, já sinalizou. Se você imaginar o alemão também muito ali, mas o problema do processo alemão, né? O que pegou mais? É o que a Aline te chamou atenção. É um modelo, né? Que a questão compliance para ele ainda é muito frágil. Então, se eu falar em ESG, é muito... Quer dizer, quando você tem um banco, o Deutsche Bank, que foi invadido pela polícia, a polícia especial deles lá, porque eles estavam financiando projetos greenwash o ano passado, quer dizer, eles têm uma falta. Quer dizer, depois que você pensa da fraude, da Wirecard, a fraude da Volks, né? A questão compliance na Alemanha é um negócio complicado. Parece que depois, né, da Segunda Guerra, aquela questão da força da indústria passou a ser o orgulho alemão. E eles têm uma espécie de blindagem, eles não conseguem entender o próprio erro. Sobre o ponto de vista. Então, o foco que a gente está vendo é muito em cima de compliance e do impacto deles. Eles estão falando muito em equilibrar o lance do nazismo, aquela coisa toda que tem esse viés de equilíbrio, mas estão esquecendo que eles têm que fazer o próprio controle, que eles não conseguem fazer isso. Quem descobre e descobriu todas as fraudes das empresas alemãs, o que foi? Foram os stakeholders externos, internacionais, porque eles não conseguem se blindar, né? Então, nós estamos tendo uma evolução muito forte ali e uma pisada agora de reflexão, né? Já que eu tenho problema do gás, eu tenho isso, como é que eles vão voltar algumas usinas que eles já tinham fechado e tudo? Quer dizer, eles estão numa crise de identidade muito forte. O japonês já decidiu, olha, os novos eu não vou mexer, eu vou manter os investimentos novos, nas indústrias novas e tudo, e vou tentar ser um financiamento que está ganhando muita força no modelo japonês, é o quê? Os bônus social, os bônus verdes. O chinês, aí é uma incógnita, né? Porque a China fala, pessoal, enquanto o mundo vai estar trabalhando de diminuir a emissão de carbono de 30% a 40% até 2030, a minha emissão máxima de carbono vai ser até 2030. O mundo trabalhando numa diminuição e eles falando, vou emitir máximo até 2030. Vou pensar numa neutralização depois de 2050. É China, ele já deixou claro isso. Né? Então, é um modelo que atende só o Estado, então segue o Estado, o Partido Comunista, na direção que ele acha que é mais importante, com um poder agora, né, da geopolítica muito forte. Né? Aí nós temos a Europa. A Europa, nisso aí, o I do environment dispara na frente. A Europa só pensa em environment, em ecossistema planetário. Então, aí, o que realmente nós temos, né? Porque se falou muito de materialidade. O mundo não tem materialidade hoje para essa agenda, mesmo, aquilo que é relevante. Não tem. Agora, o que a gente tem que estar no caminho, e é uma questão de tempo, porque daqui a pouco vai ter, são os UK, né? UK Green Taxonomy e a United Kingdom Green Taxonomy. A Inglaterra pulou na frente. A Inglaterra é o único país que quer, em 2030, ser o país mais verde do planeta. E ela já está trabalhando. Ele começou com esse Green Taxonomy há muito tempo. Então, a classificação dessas ISO todas, desses relatos todos que a gente tem, IFRS e tudo, naquilo que realmente faça sentido, materialidade no coisa. Então, Europa está na frente, é environment, eles só pensam em environment. E o resto do mundo está praticamente no asset social, bombando e começando a ter noção da dificuldade de falar de diversidade, equidade e inclusão. Porque a inclusão só é convidar a pessoa para a sua festa, é dançar com ela. É muito diferente. E quando a gente fala em inclusão e respeitabilidade dentro da própria empresa, a gente vê que não estão preparados para isso, mas muito. A falta de respeito, nós queremos que os outros tenham todo o respeito com o que a gente está falando. Mas nós não temos condição de respeitar o que os outros, principalmente quando é uma cultura completamente diferente da nossa. Então, nós estamos, essa agenda está colocando em xeque muito a hipocrisia da sociedade, que nós queremos uma coisa, é tudo muito bom, o discurso é lindo e tudo, faz, mostra,
que você tem. Então, é o momento que nós estamos. Então, todos os modelos, na minha concepção, o que a gente tem, foram muitos, e eles foram impactados muito rapidamente. Agora está todo mundo assim, né? Colocando assim. O que fica claro? Que vai ter a transição verde? Vai ter. Mas não no tempo que essa turma tem. Porque nós aqui, né, Aline, Minas, todo mundo fala em carro elétrico. Beleza, eu também quero. Carro elétrico, o que é? Bateria recarregável de longa duração. Bateria recarregável de longa duração é que é lítio e grafeno. Quanto mais lítio e grafeno você tira da terrinha, mais CO2 você joga e mais água você polui. Como é que você vai ter agenda? Você quer o carro? Como? Nós temos que entender. É mudança de processo industrial. E você não muda um processo industrial de uma noite para o dia. São 5, 7 anos. Então, a turma começa a ter noção da realidade dessa agenda. Não que ela perdeu, no meu ponto de vista, a importância, porque a sociedade já quer. Quando a Raquel fala, né, desses financiamentos, a gente tem que entender que as nossas empresas, eu estou falando, estou em Minas, né? A nossa sociedade aqui, ela está extremamente ativista. As nossas empresas aqui, elas estão julgando e precisando e mostrar alguma coisa dentro dessa agenda, porque a sociedade nossa está pedindo. Elas fazem. Então, é o território que está medindo essa agenda ESG. É a legitimidade da atuação de uma empresa no território que é impactado por ela. Pode falar o que vocês quiserem, mas é o território que tira um CEO hoje, Brumadinho, enquanto não tirou o Fábio, não tinha conversa com o Vale. E é diretoria, são as empresas que estão no foco dessa coisa, pequena, média e grande. Então, é isso que nas consultorias a gente fala, olha, você vai ser impactado, você vai ser emitido, a sua legitimidade do que vocês estão fazendo é dada pelo território. Pensa no território antes de pensar em planeta. Porque se o território te der bomba, você está fora, porque a força social... Aqui, aconteceu as coisas aqui, né, Ju? Que é muito... Sim. Aconteceu o problema das nossas vinícolas. Eu entrei no Verde Mar aqui, que é uma rede mineira que tem aqui no meu bairro. Estava cheio de postife. Produto à base de trabalho escravo. Nos vinhos das nossas vinícolas. Aqui em Belo Horizonte. A sociedade está ativista. Nós estamos vivenciando um tribunal diário. Diária. Está todo mundo julgando as empresas. E não tem dono de empresa aí, pequena e média aí, Aline, né? Eu tenho conversado muito com empresas pequenas e médias, que é a boa parte do PIB brasileiro e mineiro também. Mas vocês vão ser julgados pela atuação de vocês. Eles estão entrando nisso porque eles não sabem como lidar com isso. Exatamente. E, Adriana, isso que você colocou dessa licença social para operar, aqui a sociedade mineira é muito ativista por todo o histórico, né, de que nós experimentamos. Mas eu acho que em todo lugar hoje, né? Não é só aqui, mas essa fala sua é super assertiva de que olha para o seu território, né? Antes de você alçar voos mais altos. Isso é muito relevante. Acho que é isso, gente. Eu queria fazer uma última reflexão aí, deixar a Raquel falar as suas últimas considerações. Nós estamos aqui para os finais aqui, né? Finalmente aqui do nosso painel, e foi muito rico. Agradeço as palavras da Adriana. A Aline também fez uma boa reflexão aí do que acontece nessa perspectiva, e eu queria aqui ouvir uma reflexão final da Raquel, né, sobre a perspectiva dos investimentos aqui de impacto e todos esses desafios que o mundo apresenta para a compreensão da importância desses investimentos. Legal, a minha reflexão que eu trago é que cada um de nós hoje, né, tem a responsabilidade de refletir sobre se os nossos maiores bens, né, que é o nosso tempo, o nosso talento, o nosso dinheiro, ele está a serviço do quê, né? E o que ele está nutrindo. Eu acho que essa é a reflexão que eu trago. Seja quando a gente está numa empresa, quando a gente está no nosso próprio, enfim, tocando a nossa vida, né? Então, a serviço do que a gente está deixando o nosso tempo, a serviço do que a gente está disponibilizando o nosso talento, como o nosso dinheiro está sendo utilizado, tudo isso é o que vai fazer diferença, né? Porque a gente está falando aqui de legitimidade social para operar, né?
E a legitimidade social, ela também passa pela reflexão individual de cada um de nós, sobre como que a gente está atuando no mundo, né? E cada um de nós pode ser ativista desse novo modelo que começa a surgir, né? Em que os impactos socioambientais são tão relevantes sobre a capacidade, né, de originar recursos financeiros e de, enfim, gerar bem, gerar produto, gerar serviço, de uma forma geral. Então, essa é a minha reflexão aqui. Nada difícil, tudo bem simples, mas quem quiser trocar sobre esse tema, eu estou à disposição. Excelente. Mais uma vez eu agradeço imensamente. Foi uma grande satisfação estar com todas vocês. Uma discussão riquíssima, com reflexões assim, sobre de uma forma muito realista. Eu tenho uma questão dentro dos meus estudos, e eu vou passar a palavra para o Felipe para encerrar, que eu conversando recentemente aqui num congresso do IASP, né, do Instituto dos Advogados de São Paulo, e teve uma provocação muito importante, aí eles estavam focando no ambiental, que hoje o direito penal ambiental ele não andou no Brasil, né? O quanto o IBAMA recebe de retorno financeiro por um impacto ambiental é ínfimo, né? Tipo, 0,5%, né, das pagas, não é isso que nós queremos. Eu entendo que o SG, por mais que ele está começando uma questão regulatória e tem um enforcement, eu acho que vai funcionar, que eu entendo que funcionou para a integridade muito isso, nós temos uma autorregulação regulada, o próprio mercado se regular. Porque a partir do momento que os players se regulam, se autorregulam, eu passo a não querer fazer negócios com quem não tem isso, eu passo a ter que exigir isso na minha linha de negócio, fica muito mais fácil do que eu traçar de outra forma, porque eu fico fora do ambiente de mercado a partir do momento que eu não tenho isso. Eu gosto muito do contexto e deixo a reflexão final aqui de nós refletirmos uma autorregulação regulada, o próprio mercado se regulando a ter e exigindo isso para fazer com que o tema cada dia mais tenha um outro patamar. E eu passo aqui para as considerações finais por parte do Observatório Social do Brasil. E mais uma vez agradeço a oportunidade da Rony, da Letícia, do Felipe, da Kênia, por estar aqui, por nós termos aqui este painel para refletir sobre os aspectos de ESG e Agenda 2030. Agradeço também a Adriana, a Raquel e a Aline pelo tempo e a disponibilidade, foram maravilhosas. Obrigado, Juliana. Tenho certeza que é mais um passo dado de fortalecimento nessa parceria entre você, né, a profissional Juliana, e o Sistema OSB e os seus observatórios, seus voluntários e seus parceiros. Agradeço também a participação da Adriana, da Raquel e da Aline, que valorizaram muito essa aula sobre ESG e tenho certeza que vai dar desdobramento aí nos observatórios, repassando para as suas prefeituras, nas cidades onde a gente atua. Esse foi o programa ESG no OSB, um projeto feito com muito, muito carinho entre o Sistema OSB e a Juliana Nascimento. São 10 episódios que você pode assistir todos gratuitamente aqui no YouTube, @OS do Brasil. Acessa depois que a gente terminar essa live para você saber um pouquinho mais sobre ESG. Muito obrigado, meninas. Até a próxima. Eu sigo aqui com um protocolo de encerramento. Quero revisar com você, então, a agenda de amanhã do Congresso Pacto pelo Brasil. A partir das 9 da manhã, teremos o painel Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC em Ação, Aplicação e Resultados da Integridade Pública. E a partir das 10 horas da manhã, falaremos sobre o papel do compliance nas relações empresariais. Ainda amanhã, no período da tarde, teremos às 14 horas Mulheres e Compliance das regiões do país e às 15h40 o painel Integridade e Proteção de Dados. Assuntos fundamentais para entendermos a importância da Agenda 2030 e como nos conectamos com os ODS, quando o assunto é integridade e ética nos negócios e processos. Contamos com a sua presença digital amanhã, a partir das 9 da manhã. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo, porque, além de todo o aprendizado gratuito, o evento fornecerá certificado ao final da edição 2023. Importante lembrar que as inscrições são gratuitas e o evento fornece certificado tanto para os eixos digitais de junho e julho e também para a etapa presencial, que acontece de 20 a 23 de agosto em Curitiba, no Paraná. Quer saber mais detalhes? Visite o nosso site pactopelobrasil.org.br
e também acompanhe as novidades em nossas redes sociais. Basta buscar por @OS do Brasil. Bom descanso, até amanhã, a partir das 9 da manhã. Contamos com a sua participação aqui no canal oficial do Pacto pelo Brasil no YouTube, @OS do Brasil. Testemunhamos a cada dia problemas sérios em nossas cidades e no meio ambiente que ameaçam a nossa qualidade de vida. Mas juntos podemos reverter esse caminho. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a bússola para um futuro melhor, onde ninguém é deixado para trás. Precisamos começar hoje a combater as desigualdades, fazer parcerias entre governos e empresas que ajudam a gerar empregos decentes, produtivos e inclusivos. O tempo para agirmos é agora. Juntos somos mais fortes para vencer problemas e dificuldades. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda global, o caminho e a oportunidade para que possamos ter sucesso em equilibrar a prosperidade humana com a preservação do nosso planeta. A sustentabilidade começa em nossas comunidades. Vamos plantar árvores, reciclar, promover a paz, a justiça e a integridade. Garantir uma educação de qualidade para construir um futuro sustentável às futuras gerações. Investir em escolas e oportunidade para todos. É a nossa chance de fazer a diferença, fazer melhor, de transformar nossa realidade com uma economia mais justa e sustentável. O futuro está nas nossas mãos. Vamos começar agora, porque a mudança só vem quando agimos na nossa cidade, na nossa casa. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos fazer juntos. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap. Vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer tomar decisões baseadas em dados? O Birocop ajuda você. Temos o painel de dados mais completo do cooperativismo de crédito brasileiro. E agora, ele está muito mais inteligente e fácil de acessar, com filtros de pesquisa por região, data, sistema cooperativo ou singular. Dá até para viajar no tempo montando séries históricas com dados de 2010 até os dias atuais, sempre atualizado. Assim, você fica por dentro dos principais indicadores do nosso mercado e pode fazer pesquisas personalizadas que facilitem o processo de tomada de decisões da sua cooperativa. Quer mais? No Birocop, você consegue comparar os resultados do COP financeiro com os do restante do Sistema Financeiro Nacional. E todas essas informações estão a um clique de distância de você. O Birocop é uma plataforma desenvolvida pela Confebras, referência em dados sobre o COP financeiro do Brasil. Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Gera trabalho e renda, o COP é de todos. Com a coletividade e o Brasil só tem a ganhar. E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br. Já pensou em ter mais tempo para gerenciar todas as suas licitações e tudo isso em um único lugar? A Effect
é um software que te dá liberdade para gerenciar e simplificar os processos licitatórios. Na Effect, você recebe diariamente milhares de licitações disponíveis, gera e envia uma proposta final ao portal, participa de centenas de pregões eletrônicos, envia lances em tempo real e recebe alertas do chat dos pregões de forma completa, integrada e automatizada. Torne-se mais competitiva e aumente seu faturamento com a Effect. Effect, liberdade para crescer.